Bem, aqui no ponto 47, resumindo, né, o que o problema quer, ele me dá um ponto P. Esse ponto P tem coordenadas x, y, z cartesianas, portanto tem um vetor que pode ser representado em coordenadas cartesianas, né, um vetor posição. E como é um vetor, posso representar em outro sistema de coordenadas, no caso aqui vai ser o cilíndricas, em outro sistema de coordenadas polares cilíndricas. Então ele quer que eu escreva as transformações aí para ρ, φ, z. Ele quer que eu faça um esboço aí para ilustrar essas coordenadas cilíndricas. Que eu explique a diferença entre ρ e r, né, que a gente usa para não confundir com as coordenadas polares. Explicar o porquê isso pode gerar confusão. Ele quer que eu escreva os vetores ρ, φ, z. Que eu descreva eles, expresse o vetor posição em termos deles, né, a mesma posição do ponto em termos desses vetores cilíndricos. Quer que eu derive essa posição aí duas vezes para obter a aceleração. Aí o que acontece? No decorrer dessas derivadas que a gente vai fazer, a gente já vai acabar respondendo o problema 1.48 mesmo. Então eu vou fazer tudo junto, né? Obter essas derivadas e também obter esses vetores em termos dos vetores cartesianos. É isso. Vamos aqui. Bem, aqui no esboço, né? Eu tenho um sistema de coordenadas retangulares cartesiano, x, y, z. Eu tenho um ponto P aqui, né? A projeção desse ponto P no eixo x, y estaria aqui. Para mais para cá. O P'. O vetor posição independente aí do sistema de coordenadas a gente define como o vetor que parte da origem até o ponto. A gente pode começar a pensar nas coordenadas cilíndricas, né, da seguinte maneira. A gente chama de ρ esse cara aqui é a distância do ponto P até o eixo Z, né? Essa distância, é claro, tem que fazer 90 graus aqui com o eixo Z. Se eu olho para o plano XY, né, eu vejo que o ρ se repete aqui. E eu tenho um ângulo que fica, eu vou começar a contar da reta x até ρ, né? Vou definir dessa maneira a direção de crescimento de φ. E portanto aqui no plano XY eu tenho algo que é totalmente análogo às coordenadas polares, né? Eu tenho um ângulo e nas coordenadas polares eu teria o R aqui, só porque eu tenho ρ. Então veja que tem uma diferença clara entre o que a gente chama de R e ρ aqui, porque o ρ é a distância que vai da origem até a projeção de P no eixo XY, né? Enquanto o R é que vai de O até o ponto P. Ou seja, em coordenadas polares, esse cara aqui seria o P', por exemplo. Certo? A gente pode começar a definir os vetores unitários. O unitário Z, ele permanece paralelo aqui ao eixo Z, né? Ao vetor unitário associado a ρ, e é por isso que a gente tem que tomar o ρ perpendicular ao Z, porque eu preciso de no mínimo 3 vetores para determinar a posição do espaço do ponto, né? Esses 3 vetores têm que ser linearmente independentes. No caso, os unitários são os canônicos, eles vão ser perpendiculares entre si. Então eu vou associar ao ρ o vetor unitário
Rho chapéu, né? Que é equivalente ao R chapéu lá nas coordenadas unitárias, pensando no plano XY, né, claro. E ao Rho, a direção de variação angular, a gente chama aqui o φ chapéu, que eu vou usar aqui embaixo daqui a pouco, tá bem aqui também, né, o φ chapéu. Então note que no sistema cilíndrico ele é uma composição, né, do sistema polar bidimensional com simetria axial, né, o eixo Z permanece aí cartesiano. Então eu quero começar a obter os vetores unitários em termos dos vetores unitários cartesianos, né? Os vetores cilíndricos em termos dos vetores cartesianos. Eu vou começar por Rho chapéu. Qualquer vetor é definido aí pelo vetor dividido pelo módulo. Eu vou definir como esse vetor Rho o vetor que parte de Z até o ponto P. Nesse caso aqui não é relevante como você define, não é só tem que ter cuidado com a direção que você escolhe o ângulo, a variação do ângulo aí. Então isso aqui vai ser 1 sobre Rho de... Aí eu preciso determinar esse vetor aqui. Olhando no plano XY, eu vejo que ele tem uma componente Y aqui, né, que é a projeção aqui para o eixo Y, essa aqui para o eixo X. Essas projeções vão ser dadas, é claro, em termos desse ângulo aqui, o ângulo φ. Por isso tem que ter cuidado como você define o φ. Mas de maneira geral isso aqui vai ficar então Rho. A projeção em X vai ser o cosseno de φ, né? Rho cosseno φ na direção X, mais Rho seno φ na direção Y, né? Olhando aqui para o desenho. Esse cara some, então eu tenho que Rho chapéu é cosseno φ na direção X mais seno φ na direção Y. O vetor Z em termos cartesianos é simplesmente o próprio Z, né? Não é alterado. Esse aqui é o vetor Rho em termos cartesianos, né? E agora eu vou atrás do φ. A gente pode fazer isso aqui de duas formas, pelo menos, né? A primeira é utilizando diretamente o fato que φ tem que ser perpendicular a Rho. Então eu pego o Rho e eu chego em φ, pegando o φ, somando o φ sobre 2, respeitando essa direção aqui, né? Logo, isso aqui implica que o φ vai ser cosseno de φ mais π sobre 2 na direção X, mais seno de φ mais π sobre 2 na direção Y. Esse cara aqui é uma identidade, esse aqui é menos seno de φ. Esse cara aqui é cosseno de φ. Então a gente tem que o vetor φ é menos seno de φ na direção X mais cosseno de φ na direção Y. Vai ser esse meu vetor φ chapéu. Bem, a outra forma que a gente pode fazer isso é olhando para o plano XY aqui de cima, né? E utilizando as relações aqui
geométricas mesmo, né? Ou já deixei colado aqui. Opa. Aqui é X, né? Isso aqui eu tô olhando essa mesma situação de cima. Então aqui eu tenho o Φ, esse cara aqui é o Rho, esse carinha aqui é o meu versor, né? Tava aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de alfa. O ângulo Φ, é claro, se repete aqui. Esse aqui é π sobre 2. E eu vou chamar esse cara de beta. Eu quero determinar o Φ em termos de x e y. E perceba que eu não preciso determinar, não vai aparecer o z, porque o Φ é perpendicular ao versor z, né? Então ele é independente desse cara aí. Então é só x e y que aparece justamente. Olhando aqui, eu tenho uma componente em y, né? Aqui uma componente x, dadas em termos de beta, de modo que o Φ módulo de Φ, que é 1, né? Cosseno beta na direção y, cosseno beta na direção y é menos o seno de beta, porque ele está para baixo aqui, né? O x está descendo, isso aqui é o x, e o vetor que compõe o y está aqui, o φx, né? Está subindo, então o sinal fica de menos. Então módulo Φ seno beta x chapéu, né? Esses caras aqui são 1. O Φ é menos seno beta na direção x mais cosseno beta na direção y. A gente vai ter que relacionar então beta com o Φ, né? Então olhando aqui primeiro para esses dois primeiros triângulos, alfa e beta, alfa e Φ, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Então alfa mais Φ tem que ser π sobre 2, implica que alfa é igual a π sobre 2 menos Φ, né? Se eu continuo olhando aqui para essa reta, isso aqui vai dar no versor Rho chapéu, né? Porque está aqui o meu Rho aqui. Então isso implica dizer que este ângulo aqui com beta tem que ser 90 graus, porque o versor Φ chapéu é perpendicular ao versor Rho chapéu. O ângulo que sobra aqui é o ângulo oposto ao vértice com o alfa, então isso aqui é alfa também. E eu tenho que beta mais alfa tem que ser π sobre 2, da mesma forma. Então eu tenho beta mais π sobre 2 menos Φ igual a π sobre 2. Isso aqui implica que beta é igual a Φ, que é claro, né? Então
eu recupero aquela primeira expressão. O φ-chapéu é menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y-chapéu. Então, eu tenho esses versores em termos dos versores cartesianos. Agora o que a gente vai continuar fazendo vamos obter as transformações f de xy para f de rφ, porque o z permanece, né, inalterado, e vice-versa, né? F de rφ para f de xy, o z permanece. Como assim essas transformações? Como eu obtenho esses caras aqui, né? O ρ, o φ e o φ, a partir das coordenadas cartesianas. Então, olhando aqui para o desenho, esse cara aqui é a componente x do meu ponto P. Esse cara aqui é a componente y do ponto P, né? E eu tenho um ρ aqui no meio. Então eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Então fica fácil determinar o ρ. O ρ vai ser dado pelo teorema de Pitágoras. X ao quadrado mais y ao quadrado. Novamente olhando para o desenho, o φ vai, em termos de x e y, é simplesmente a tangente, né? É y sobre x aí. Então eu tenho tangente de φ igual a y sobre x, que implica que φ é igual a tangente a menos 1 de y sobre x. E claro, peraí, a gente pode fazer vice-versa, né? Obter o x a partir de ρ e y a partir de ρ também, que vai ser da mesma forma dado pelas componentes aqui, componentes não, funções trigonométricas. Então eu tenho essas duas relações, assim, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio, φ igual ao arco tangente de y sobre x. Aí eu boto aqui o x e o y, né? O x é ρ cosseno φ, né? O ρ é hipotenusa e o x está aqui do lado, e o y é ρ seno φ. É ρ cosseno φ
Esse cara errou. Sendo φ, o z permanece o z. Certo? Eu já nem me lembro o que a questão pedia. Pera aí. A gente fez o esboço, obteve agora as expressões para ρ, φ, z. Eu já comentei que o ρ é melhor utilizar ρ ao invés de r em coordenadas cilíndricas, porque r é a distância da origem até o ponto e ρ é a distância do ponto até o eixo z. Né? Eu já escrevi os vetores unitários ρ, φ, z. Ele quer agora que eu obtenha o vetor posição em termos desses unitários, né? Então, o vetor posição em coordenadas cartesianas, o vetor posição é bastante simples, é x na direção x, mais y chapéu, mais z de chapéu, né? Aqui que eu vou fazer. Cadê as expressões que eu obtive? Vou substituir esses caras aqui, ó. X é igual a cosseno φ. Y é igual a cosseno φ. E Z permanece igual a Z. Então, em coordenadas cilíndricas, polares cilíndricas, só cilíndricas, o R fica representado por R cosseno φ, por ρ cosseno φ na direção x, mais ρ seno φ na direção y, mais z de chapéu, né? O que eu vou fazer aqui? Vou colocar esse ρ em evidência. Isso aqui é cosseno φ na direção x, mais seno φ na direção y, mais z de chapéu. Esse cara que ficou no parênteses é simplesmente o vetor ρ chapéu que a gente obteve aqui, né? Implica que R igual a ρ chapéu mais Z de chapéu. Outra forma de fazer isso aqui por imagem complicada era você obter os vetores cartesianos em termos dos vetores cilíndricos, né, dos vetores cilíndricos. Você obteria as transformações, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você obteria um sistema que você poderia associar àquela matriz que é análoga à matriz de rotação. Aí você poderia fazer a matriz inversa para obter conforme você quisesse, né, os vetores em termos cartesianos e os cartesianos em termos dos φ, dependendo de como você usa a matriz, se é a matriz inversa ou não. Mas eu não vou fazer isso agora não, senão fica grande demais aqui.
ele quer que eu obtenha aceleração. E aí que entra a resolução do problema 1.48 também, que eu vou obter as derivadas, né? Essas expressões aqui a gente já obteve. Eu quero as derivadas desses versores unitários. Porque assim como os polares, né, nesse plano x, y, eu tenho as coordenadas polares, elas variam com o tempo. A única que não vai variar com o tempo, é claro, é a cartesiana, que permanece constante no tempo. Não é alterada aí, né? Então, vamos obter as derivadas dos versores, né? Primeiro para ρ-chapéu. Então eu tenho ρ igual a cosseno φ na direção x mais seno φ na direção y. Eu quero obter dρ chapéu dt, né? Isso aqui é a derivada desse cara. Aí eu tenho que lembrar que o φ varia no tempo. É uma função de t, então vai valer a regra da cadeia aqui, né? Então isso aqui é igual a... Tá fazendo direto aqui, mas... Para x vai ficar φ ponto, né? Derivada de φ vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno de φ na direção y, na direção x. O x não é alterado, mais φ ponto cosseno de φ na direção y chapéu. Então tem um φ ponto em evidência menos o seno de φ na direção x chapéu mais cosseno de φ na direção y chapéu. Esse cara aqui é, portanto, o meu versor φ chapéu, né? Então dρ dt é φ ponto φ chapéu, né? Veja que isso aqui deixa a princípio de ser unitário, né? Então a gente já não usa muito esse cara como unitário, mas satisfaz a condição que a gente sabe que se um versor ele tem módulo constante, mas varia no tempo, que é o caso do ρ-chapéu, que tem módulo 1 constante, porém varia no tempo a direção dele. Se isso acontece, o vetor que você obtém quando deriva esse vetor de módulo constante é um vetor perpendicular a ele, né? E veja que esse vetor está inteiramente na direção φ-chapéu, portanto é perpendicular ao ρ-chapéu, o que dá para a gente um resultado ainda mais coerente, né? Eu vou querer obter a aceleração, eu tenho que derivar isso aqui de novo, mas ainda não vou fazer isso não, vou obter ainda agora para φ, né? Ou eu derivo logo isso aqui, vou derivar logo isso aqui.
D ao quadrado de Rho chapéu é DDT desse cara aqui, né? Vou derivar de novo. Então isso aqui é Φ ponto Φ chapéu. Aí de fato eu vou ter que obter a derivada de Φ, porque ela vai entrar na história aqui. Então não tem para onde correr. Eu vou ter que obter o Φ chapéu, né? Do Φ chapéu dt é ddt, o Φ é menos seno de Φ na direção x mais cosseno de Φ na direção y. Isso aqui vai dar menos Φ ponto cosseno de Φ na direção x menos Φ ponto seno de Φ na direção y. Isso é menos Φ ponto cosseno de Φ na direção x. Esse cara aqui. Aí esse cara aqui é o Rho chapéu. Implica que de Φ ponto, que o Φ ponto, né, é versor Φ ponto é o módulo menos o módulo de Φ ponto na direção Rho chapéu, que também veja satisfaz aquela coisa que eu comentei do vetor de módulo constante. É um vetor perpendicular ao primeiro vetor. Então DDT não entra, né? O D chapéu é constante, só precisa disso aqui. Aí eu vou voltar para cá. D ao quadrado, o chapéu dt ao quadrado é igual a DDT de Φ ponto Φ chapéu Φ ponto Φ chapéu. Isso aqui vai dar a regra do produto, vai ficar Φ dois pontos vezes Φ chapéu mais Φ ponto vezes D dt, né, de Φ chapéu, que está aqui em cima. Então isso aqui é Φ dois pontos Φ chapéu menos Φ ponto, vai ficar Φ ponto ao quadrado Rho chapéu, né? Então só repetir aqui. Essa é a derivada segunda em relação ao tempo, derivada segunda temporal do Rho chapéu. Aí eu vou obter a derivada segunda agora do Φ. Isso aqui é DDT de menos Φ ponto na direção Rho chapéu. Também vai dar a regra do produto, vai ficar menos Φ dois pontos, né, na direção Rho menos Φ ponto DDT de Rho chapéu, que eu já tenho aqui, né, da Φ ponto Φ chapéu.
Então implica que é ao quadrado, DDT ao quadrado igual a menos F dois pontos o chapéu menos era F ponto F chapéu, né? Então fica F ponto quadrado F chapéu. É a derivada segunda para o φ. Então, só colar esses caras aqui. Isso aqui. Eles respondem. Vou botar aqui de lado que o DZDT é constante, né? Eles respondem ao meu problema 1.48 aí. 1.48. Bem como esses caras que eu obtive aqui também respondem ao 1.48. Aí agora eu vou a aceleração da partícula, né? Construir a aceleração. Para construir o vetor aceleração, eu vou partir do vetor posição em coordenadas cilíndricas, do vetor posição em coordenadas cilíndricas, que era R igual a ρ chapéu mais L chapéu, né? Então implica que a derivada segunda disso aqui, ou simplesmente aqui R dois pontos, né? Eu vou ter que fazer isso aqui de novo. Deixa eu ver se eu já fiz essa conta aqui dentro de uma dessas contas. Não fiz não. Isso aqui vai ser dt ao quadrado desse cara aqui. Então é d ao quadrado de ρ chapéu. O z é atingido pela derivada segunda, né? Então fica assim. E o versor z não é atingido, né? Fica como uma constante. Eu tenho que obter esse cara aqui agora. Vai ficar... Vou botar esse asterisco aqui para resolver ele. DDT de ρ chapéu é ρ ponto ρ chapéu mais ρ dρ dt. O dρ dt é f ponto f chapéu. Então isso aqui é f ponto ρ chapéu
mais rho φ ponto φ chapéu, né? Aí eu vou ter que derivar isso aqui de novo. E agora vai ser um pouquinho mais complicado, porque eu tenho um produto triplo aqui, né? É DDT de mais rho φ ponto φ chapéu. Esse aqui vai ser, vou colocar aqui embaixo, que eu já sei que vai ficar grande. Vai ser rho dois pontos, rho chapéu desse. O desse DT era menos φ ponto rho chapéu. Então eu tenho rho do chapéu mais rho ponto φ ponto φ chapéu desse cara aqui, né? Mais rho ponto φ chapéu mais φ dois pontos rho φ chapéu é menos φ ponto ao quadrado desse cara que vai aparecer um menos φ ponto rho chapéu. Então fica menos φ ponto ao quadrado rho chapéu, né? É isso. Aí o que tem rho e o que tem φ aqui eu vou aglutinar aqui, né? Então, só dar uma conferida. Esses caras aqui eu posso juntar. Eu vou ter rho ponto, esse com esse, rho dois pontos menos φ ponto ao quadrado rho na direção rho chapéu, mais esses dois caras aqui são iguais, então posso somar, fica 2 rho ponto φ ponto mais φ dois pontos rho na direção φ chapéu, né? Esse cara aqui era a derivada segunda de rho chapéu DDT ao quadrado, que eu vou jogar aqui dentro. Eu estou querendo obter esse R dois pontos, né? Então R dois pontos é esse cara todo aí. Mais 2, na direção de chapéu e a coordenada Z lá, né? Esse cara aqui é a aceleração em coordenadas polares cilíndricas, né? Veja que, por exemplo, problemas que podem ter simetria e cilíndrica, se eu quiser obter a força de maneira geral, isso aqui é um adendo.
é dada por M R dois pontos. Então eu posso separar essa força em componentes. Eu tenho uma componente ρ axial, né? Vai ser M vezes esse cara aí. Aí a componente angular é M vezes esse cara aqui que está com φ. E a componente Z aí é MZ dois pontos. De modo que eu possa representar a força em coordenadas cilíndricas utilizando essa expressão aqui, né? Φ na direção φ chapéu, Fz na direção do chapéu. Enfim, creio que termina aqui a questão, né? As duas questões. Então vou só escrever aqui ao lado disso aqui, só para deixar resumido aqui. O ρ inversor ρ era cosseno φ na direção x mais seno φ na direção y. O φ ficou menos seno φ na direção x mais cosseno φ na direção y. O z permanece. Esses caras aqui já são a resposta aí do problema 1.48, né? E o 1.47 que respondeu no decorrer aí. É isso.